Olá, me chamo Acla. Eu vou falar um pouco sobre meu plano de aula, que tem como tema a origem da vida na Terra, sobre o ponto de vista da química. Essa aula será ministrada por mim, Acla, e será ofertada da Escola Municipal Liberdade em Itamaraju, em turmas do ensino fundamental, nos anos finais do 7º ano. A unidade temática, conforme a BNCC, é Terra e Universo. Os objetos de conhecimento são composição do ar, etc. As habilidades, também com base na BNCC, são justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera. Será realizada em sala de aula, com duração de 2 aulas de 50 minutos cada. O objetivo geral: compreender a importância da vida sob o ponto de vista da química. Os conteúdos a serem trabalhados serão Teoria da Vida na Terra de Oparin e Composição do Ar Primitivo. Na primeira parte da aula, será feita uma discussão com os alunos sobre o que eles sabem sobre o surgimento da vida na Terra e todos poderão expor suas ideias. Na segunda parte da aula, passarei um vídeo sobre a origem da vida e, passado o vídeo, iremos discutir o que eles acharam importante no vídeo proposto. Na terceira parte da aula, a turma será dividida em grupos de 4 alunos. Irei entregar uma cartolina e um papel para cada um dos grupos. Cada um dos papéis entregues conterá uma palavra relacionada à teoria da vida de Oparin e Haldane. Os estudantes eles deverão organizar a apresentação em casa e apresentar para a turma. E, como conclusão, será realizada com os estudantes uma roda de conversa, poderão discutir suas percepções da aula. E essa roda de conversa servirá como avaliação, pois eu poderei analisar a fala de cada aluno individualmente e identificar o que eles aprenderam. Obrigada pela atenção. Olá, me chamo Anne Catarine e venho apresentar o meu plano de aula do componente Práticas Pedagógicas da Ciência da Natureza e suas Tecnologias 1, ministrada pela Daniele Barros. O meu plano de aula seria na parte de Ciências Biológicas para o ensino formal, que seria ministrado para o 9º ano, com a duração de 2 aulas de 50 minutos, que seriam 1h40, com o tema Evolução Estelar. O objetivo do conhecimento é classificar os estágios das estrelas e suas classes de acordo com o processo de fusão nuclear de elementos químicos, né? O objetivo seria compreender, identificar e descrever como que acontece esse processo. O conteúdo conceitual seria compreender as condições que possibilitam esse processo, entender as mudanças que ocorrem e analisar o que acontece no universo. O conteúdo procedimental, seria aprender, interagir durante a aula, construir um mapa mental com o objetivo de facilitar a compreensão dos alunos e também a fazer uma mesa redonda sobre os assuntos trabalhados durante a aula. O conteúdo que eu ia avaliar é compreender a construção do material de apoio, a participação dos estudantes e com preenchimento e pontualidade na entrega dos trabalhos. Olha, a sequência didática seria, primeiro momento, explicar o processo de formação de nascimento de estrelas. O segundo momento seria discutir os elementos químicos que compõem as estrelas com esse processo de formação. O terceiro seria compreender a formação de cada estrela. Quarto momento seria o mapa conceitual, que eu ia apresentar para os alunos, para eles identificar 3 estrelas, as anãs brancas, as supernovas e os buracos negros. Os recursos seriam a discussão, né, e a mesa redonda. O didático seria o mapa conceitual e o mapa mental que eu solicitei no início da aula. E também os materiais que eu ia utilizar seria o piloto e o apagador. A avaliação seria a participação dos alunos na discussão da mesa redonda, apresentar o mapa mental e o mapa conceitual. E é isso, meu plano de aula. Fico por aqui. Até mais. Tchau! Boa noite, este é meu plano de aula para o componente. Apresentação. A escola será o Colégio das Oliveiras, pela professora Bianca Oliveira dos Santos, com o tema Átomo e suas propriedades, a turma do 1º ano do ensino médio, do componente curricular de Ciência, Natureza e Tecnologias,
Unidade temática, vida, terra e cosmos. Objeto de conhecimento, a estrutura e a composição das matérias. As habilidades, segundo a BNCC, o local na sala de aula, duração de 50 minutos. O objetivo geral dessa aula é fazer com que os alunos compreendam o conceito de átomo, os principais modelos que surgiram ao longo da história, para que possam entender como isso contribuiu para o estudo dos elementos químicos. Específicos. Os conceituais é identificar o conceito de átomo e seus principais modelos, procedimentais, descrever e diferenciar diferentes modelos atômicos, atitudinais, entender a formação de matéria e sua contribuição para diversas áreas. Dados da aula. Conteúdos. A história do surgimento do conceito de átomo, modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, conhecimentos prévios a partir de uma sondagem, preparar um ambiente com tópicos na lousa para que possam ser desenvolvidos durante a aula. Desenvolvimento. Introduzir o assunto de uma forma histórica a partir do surgimento na Grécia e a partir disso ir mostrando cada novo modelo atômico proposto, iniciando por Dalton, mostrar suas propriedades colocadas por ele e depois, após colocar Thomson, a partir de críticas colocadas e suas descobertas e experimentos. E novamente colocar o modelo de Rutherford, que trouxe a ideia de núcleo e o movimento dos elétrons, e continuando com esse aperfeiçoamento desse estudo do processo de movimentos elétricos por Bohr. E com isso enfatizar que cada um desses foram essenciais para que chegasse no que é aceito atualmente pela comunidade científica, e falaremos sobre ele na próxima aula. Conclusão. O professor deve finalizar da seguinte forma: através da conversação, levar os alunos à compreensão de que cada nova descoberta é importante para que chegamos em modelos mais próximos da realidade. Recursos humanos são a conversação, a discussão, a socialização, didáticos, data show, vídeos interativos, materiais, quadro branco, pilotos, cadernos e canetas. Avaliação. Será feita uma atividade de 10 a 15 questões que possa fixar o assunto e possa localizar e sanar eventuais dúvidas. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Camila Batista, sou estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia e esse é meu plano de aula. Esse plano de aula seria aplicado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campo Teixeira de Freitas, a professora seria eu. O tema da aula seria o Sistema Solar e a turma trabalhada seria primeiro ano do ensino médio. O componente curricular seria Ciência da Natureza e a unidade temática, de acordo com a BNCC, seria Vida, Terra e Cosmos. O objeto de conhecimento seria composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. As habilidades seriam essas, de acordo com a BNCC. O local seria a sala de aula. A duração da atividade seria 4 aulas de 50 minutos. O objetivo geral seria compreender e dominar sobre o funcionamento do sistema solar desde a origem do universo até sua organização atual, incluindo sua composição, estrutura, localização no universo e relação com os outros mundos. Os objetivos específicos seriam adquirir conhecimento para compreender as relações entre o planeta em que os alunos vivem com os demais planetas e corpos celestes, além de perceber sua influência na manutenção da vida na Terra, ou seja, perceber a influência do sistema solar na manutenção da vida na Terra. Procedimentais: pesquisar sobre as órbitas dos planetas em relação ao Sol e composição dos mesmos, provar a importância do Sol para a nossa sobrevivência, demonstrar habilidades em calcular a distância dos corpos celestes em relação ao Sol e reconhecê-los inicialmente por características externas. Então, eles precisam saber características do planeta Terra, de Mercúrio, Vênus, perceber a distância entre dos planetas em relação ao Sol. Atitudinais: esperamos que com essa aula os alunos se interessem em pesquisar mais sobre o universo em que vivem e que compreendam a sua complexidade, que o sistema solar não é o centro do universo, que existem outros mundos, que existem outras galáxias. Os conteúdos seriam esses, apresentados aqui: o que é o Sol, principais características, composição, órbita, a importância do Sol, localização do sistema solar em nossa galáxia, assim sucessivamente. Conhecimentos prévios trabalhados seriam a teoria do Big Bang, preparando o ambiente. O professor deverá levar algumas imagens das galáxias ou até mesmo maquete do sistema solar para que chame a atenção dos alunos. Desenvolvimento: o professor dará início à aula questionando os alunos sobre a composição do sistema solar, ouvindo quais os conhecimentos prévios que eles têm para que possa dar seguimento à aula. Depois ele começará a falar sobre o assunto, passará um vídeo de 34 minutos e 4 segundos sobre o sistema solar. Depois
Dará um tempo para os alunos poder falar o que chamou mais a atenção deles no vídeo. E depois, encaminhando para a finalização da aula, o professor pedirá para os alunos se dividir em grupos e preparar uma apresentação sobre o sistema solar de no máximo 15 minutos. A apresentação dos trabalhos será em sala de aula, ou onde eles acharem interessante. Ao final de cada apresentação, o professor fará uma pergunta para o grupo sobre o tema valendo 1 ponto. As perguntas, coloquei alguns exemplos de perguntas. Os recursos didáticos seriam o vídeo, né? E o material seria computador com projetor para apresentação dos slides. A avaliação seria engajamento, participação de todo o grupo, domínio do conteúdo, tempo de apresentação, máximo de 15 minutos, como já foi falado anteriormente, responder a pergunta da professora sobre o tema corretamente. As referências bibliográficas são essas e muito obrigada. Boa noite a todos, sou a aluna Daniela Luiz, vou estar apresentando para vocês meu plano de aula. O componente curricular é Ciências Biológicas, a modalidade de ensino formal na escola, onde o público-alvo são os alunos do 6º ano. Serão 2 horas de 50 minutos, onde o tema é Planeta Terra e a unidade temática é Terra e o Universo. O objetivo da minha aula é fazer os alunos compreender o processo de formação do planeta Terra e suas características, que eles consigam identificar e classificar as camadas internas e estruturas externas da Terra, e que eles consigam também diferenciar o movimento de rotação e translação. Conhecimentos prévios é sobre Via Láctea. O conteúdo conceitual é compreender as condições que possibilitou o processo de formação e as mudanças que ocorreram durante esse período. O conteúdo procedimental é a construção de cartazes com o objetivo de facilitar a compreensão do tema e analisar também como o movimento da Terra influencia na estação do ano, no ano bissexto e no fuso horário. O conteúdo atitudinal vai ser a construção do material de apoio, vai ser como os alunos vão interagir durante a aula, dentro das discussões, e o comprometimento deles na entrega do trabalho. A sequência didática e metodologia é dividida em 3 momentos. O primeiro momento eu vou estar explicando o processo de formação e origem do planeta Terra e descrevendo algumas características. No segundo momento, eu vou estar discutindo as mudanças que ocorreram ao longo desse tempo, classificando as camadas internas e externas da Terra. A gente vai estar construindo um cartaz. Eu também irei mostrar um vídeo de 2 minutos e 52 segundos. Eu vou estar sempre fazendo perguntas para os alunos, tentando sanar as dúvidas que podem surgir. No terceiro momento, eu vou estar analisando, junto com os alunos, como o movimento da Terra influencia no ano bissexto e no fuso horário. E vou estar um dos exemplos das perguntas que eu irei fazer em qual camada da Terra estamos localizados e por que quando estamos no verão a Europa está no inverno. Os recursos utilizados são as discussões, o vídeo ilustrativo, lápis de cor e cartolina para a construção do cartaz. E o modo que eu vou estar avaliando os alunos é a participação na construção do cartaz, as discussões em aula e a entrega do texto solicitado. Segue as referências que eu utilizei. Boa noite a todos. Olá, este é meu plano de aula, onde foi desenvolvido por Dara Cristina, orientado pela professora Dani. O plano de aula será realizado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, os anos finais, na Escola Indígena Pataxó, Nova Esperança. A unidade temática eu tirei do BNCC, que é Terra e Universo, objeto de conhecimento, forma e estrutura do movimento da Terra. Esse plano de aula será realizado em sala de aula, com a duração de 1 hora e 40 minutos. O conteúdo são a formação da Terra e a organização de suas curiosidades e características. Objetivo conceitual: compreender as características da formação da Terra. Conceitual: saber identificar as camadas do planeta Terra. Atitudinal: cooperar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas em sala. A metodologia este plano de aula compõe 50 minutos cada aula, que acontecerá em 3 momentos, com os alunos do ensino fundamental, com aproximadamente 30 alunos em sala de aula, buscando o envolvimento dos alunos, interação e que consigam tirar dúvidas em sala. No primeiro momento, a docente apresentará o tema com explicação
e logo após um vídeo para assim melhorar o entendimento dos alunos. O vídeo tem a duração de 10 minutos, com o tema Terra e suas camadas. No segundo momento, a docente dividirá a sala em grupo para a realização de um trabalho, uma maquete, onde cada grupo deverá trazer os materiais de casa, como isopor, cola, lápis, canetinha, entre outros, e usar sua criatividade. No terceiro momento, a docente fará pequenas perguntas, fazer bolinhas de papel e colocar num pote. Cada aluno deverá pegar um papelzinho e responder. E essas são dentre umas perguntas que irei fazer. Recursos humanos, professor e aluno, didático, data show, notebook, pendrive, lápis, caneta, tinta, tesoura. A forma de avaliação, através de participação nas atividades e a cooperação nos trabalhos em grupos. Essas são uma das referências que utilizei. Meu nome é Deise Rayane, eu sou aluna de licenciatura interdisciplinar da UFSB Campus Paulo Freire, aluna da Daniele Barros, do componente curricular Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, e vim apresentar hoje meu plano de aula, que será apresentado na Escola da Polícia Militar Anísio Teixeira. O tema da minha aula é o Sol. A modalidade, a turma, que vai ser apresentada ao 9º ano do ensino fundamental. A unidade temática, temos como objetivo de a habilidade é analisar o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, baseado no conhecimento das etapas de evoluções de estrelas de diferentes dimensões e o efeito desse processo no nosso planeta. Local que vai acontecer a sala de aula, a duração da atividade é de 2 aulas de 50 minutos cada. Os objetivos conceituais são compreender os processos de formação do universo e ciclo da vida das estrelas. Os procedimentais, produzir tabelas com diferentes teorias da origem do universo, considerando os pontos que... E os atitudinais é colaborar para a disseminação do conteúdo nos diferentes ambientes de convívio. O conteúdo é ciclo de vida das estrelas, o processo de origem do universo e a importância das estrelas nesse processo do universo primitivo. Então, a aula vai começar com o professor dando o ponto de partida, relatando aspectos do universo primitivo, como, por exemplo, a composição química e alguns outros dados do tipo. Depois dessa introdução, o docente irá indagar os alunos sobre como o universo chegou no ponto discutido anteriormente. E logo após, relatando o ciclo de sua importância, como acontece a formação dos elementos químicos. E para auxiliar na fixação desse conteúdo explicado e despertar mais curiosidade nos alunos, vai ser passado em aula o primeiro episódio da série Cosmos, com duração de 43 minutos, que é um vídeo muito rico. E depois, para finalizar, para concluir, o professor vai abrir uma roda de conversa, onde serão esclarecidas dúvidas e vão manifestar os pontos que eles acharam mais interessantes, que mais chamaram a atenção deles. Os recursos humanos vai ser socialização e conversação acerca do assunto abordado. Os didáticos vai ser o projetor para exibir o vídeo, a série, o notebook, material, um caderno e uma caneta para eles anotarem, então, para fixar melhor. A avaliação. Depois dessa roda de conversa, vai ser passada uma atividade onde os alunos vão realizar um texto sobre a origem do universo, ressaltando os pontos mais importantes discutidos em aula. Essa atividade vai ser para casa e vai ser entregue apenas na aula seguinte. O segundo ponto de avaliação será por meio da observação de interação dos alunos durante a aula, principalmente na parte da roda de conversa. Boa tarde a todos, meu nome é Dirley, estou aqui para apresentar meu plano de aula para vocês. A escola escolhida foi a Escola Iedalves de Oliveira, ela possui o sistema militar. A temática da aula será galáxias, formação e classificação. A modalidade de ensino é o 9º ano do ensino fundamental. O componente
curricular, Ciências da Natureza. Unidade temática, Terra e Universo. Objetos de conhecimento se darão por a composição, a estrutura e a localização do sistema solar no universo. As habilidades estão de acordo com a BNCC, como vocês podem ver. A aula acontecerá na sala de aula normal, mas com duração de 2 aulas de 50 minutos. Objetivo geral, descrever as galáxias como o conjunto de estrelas e sistemas estelares em órbita de um centro gravitacional. Classificar e caracterizar as galáxias já conhecidas pelo meio científico. Objetivos específicos, como vocês podem ver aqui, tem os conceituais, procedimentais e atitudinais. Dados da aula. Os conteúdos, trabalhados na aula, galáxias, as ideias gerais delas, a formação e a evolução, astros que a compõem, classificação e como podemos diferenciar as galáxias. A aula acontecerá através primeiramente, de uma pergunta geradora para os alunos, e através dela será trabalhada a aula. Tem o desenvolvimento aqui, tudo que acontecerá em 5 passos nas 2 aulas. A conclusão, a aula será finalizada através de uma roda de conversa com os alunos. Tem os recursos utilizados, humanos, didáticos, materiais. A avaliação será através do trabalho, apresentado na sala de aula com os grupos. Então, será observado o que os grupos conseguiram absorver do assunto. E aqui tem algumas referências que eu utilizei para compor o plano de aula. Alguns vídeos, algumas fontes de textos também, como vocês podem ver. Bom, é isso. Boa noite, eu me chamo Eduardo Meira Lacerda, sou aluno da Universidade Federal do Sul da Bahia, do curso LI em Ciência da Natureza, do componente curricular Práticas Pedagógicas em Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, da docente Daniele Fortuna. Estarei apresentando para vocês meu plano de aula para a Escola Amigos de Aracruz. O título, Conhecendo o Ozônio e a Camada de Ozônio, para o 7º ano do ensino fundamental, a unidade temática é Terra e Universo, objetos de conhecimento, o ozônio e camada de ozônio, as habilidades, justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Na sala de aula, com duração de 2 aulas, 1 hora e 40 minutos, objetivo geral, conhecer as características do ozônio e da camada de ozônio, os objetivos específicos, conceituais, estabelecer relação entre os atos e as consequências, os procedimentais, pesquisar para entender os acontecimentos e as atividades relacionadas ao assunto, os atitudinais, envolver-se com o tema ozônio e camada de ozônio, e compartilhar o seu posicionamento. O conteúdo da aula será característica do ozônio, quais elementos o constituem. 2, o que é camada de ozônio, do que é formada. 3, para que serve, qual sua função. E 4, como preservá-la, o que está acontecendo com a camada de ozônio, conhecimentos previstos, trabalhados, a utilização de computadores e sites de pesquisa. O ambiente já vai estar preparado com 8 computadores e um data show, todos conectados à internet. O desenvolvimento, o professor dá início à aula apresentando o tema, logo após divide a sala em 4 grupos, depois o professor passa as orientações de como deverá ser feita a pesquisa, em seguida os alunos farão a pesquisa, logo após os alunos farão a apresentação oral dos resultados da pesquisa, seguidamente o professor abre uma conversa para a dúvida dos alunos, finalizamos a aula com uma conversação, explanação dos objetivos alcançados, o que aprendemos, objetivos ainda não alcançados, o que faltou ser estudado, e a conclusão e a avaliação será de forma contínua durante toda a aula. Os recursos didáticos, slides preparados anteriormente, o material, computadores e um data show. E aqui está o link dos slides da aula. Me chamo Jamerson, estudante da UFSB, atualmente cursando LI em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Irei apresentar hoje meu plano de aula. Meu plano de aula teve escola base como Otávio Mangabeira
aqui da minha cidade, e o professor sou eu, Jamerson Carlos da Silva Eites. O tema seria proporções de tamanhos e distância entre os astros do Sistema Solar. A turma seria o 9º ano do ensino fundamental, componente curricular, ciência da natureza e suas tecnologias, a unidade temática, assim como pede a BNCC, Terra e Universo, que tem como conhecimento composições, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo. O local da aula seria em uma sala de aula normal, com duração de atividade de 50 minutos. Nosso objetivo seria descrever tamanhos e distância entre os astros do Sistema Solar e ampliar o conhecimento dos alunos e ponderar a distância dos planetas do Sistema Solar ao Sol. Objetivo específico: identificar o conhecimento dos alunos em relação à estrutura do Sistema Solar, descrever tamanhos e distância entre os astros do Sistema Solar e calcular a distância do planeta do Sistema Solar ao Sol. Os dados da aula seria obter os conhecimentos prévios das noções básicas do fio condutor e preparar um ambiente através de uma conversação e exemplos, análises e refletir as proporções dos tamanhos e distância entre os astros do Sistema Solar, aplicando esse conhecimento no educando. O desenvolvimento seria a partir do professor dando início à aula, retratando sobre o tema das proporções e tamanhos e distância entre os astros do Sistema Solar de forma interdisciplinar. Após o processo de produção, aplicar o conhecimento dos alunos sobre o conteúdo. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento básico das proporções e tamanhos, a distância entre os astros do Sistema Solar, o professor deve apresentar as características dos planetas clássicos, planetas anões e os pequenos corpos que são astros do tema estudado. Com a compreensão dessas características, os alunos precisam identificar a estrela central do nosso sistema e calcular a distância entre os astros do Sistema Solar e partir de uma tabela disponibilizada pelo seu educador. Aqui está a tabela, que tem como os astros, a massa, diâmetro e distância entre alguns astros do Sistema Solar. O professor deve finalizar a aula comentando e aplicando todos esse conhecimento através de uma tabela com a ajuda dos alunos, frisando o que foi aprendido em aula. Nossa conclusão: o professor deve finalizar a aula integrando todo o conhecimento apresentado. O recurso utilizado nessa aula seria o recurso humano, que é estratégia de conversação, discussão e socialização. Os recursos didáticos: tabela, escala de astros, computador ou notebook, TV ou datashow. Material utilizado seria o caderno, lápis, caneta, borracha, régua e esfera. A avaliação seria formativa, com o objetivo de verificar o desenvolvimento e participação dos alunos no decorrer das atividades. Serão feitas perguntas no decorrer da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado. Perguntas essas sendo: qual a estrela central do nosso sistema planetário? Qual grande é o raio do Sol em relação ao dos planetas? A distância entre os astros do Sistema Solar são as mesmas? Essas são algumas perguntas. Aqui está nossas referências biográficas. Obrigado, esse foi meu plano de aula. Boa tarde, meu nome é Lohane e eu vou aplicar essa aula na Escola Polivalente para os alunos do 8º ano da turma de Ciências. Essa unidade temática se chama Terra e Universo e nós vamos estudar o Sistema Solar, Terra e a Lua. Serão 3 aulas com 50 minutos de duração. O objetivo dessa aula é aprender os movimentos do Sol e as fases da Lua, explicar a rotação e a translação da Terra. Vocês também vão aprender os movimentos, rotação e a translação da Terra, entender as fases da Lua e os efeitos das marés e conhecer sobre os tipos de eclipse. Vai ser criado maquetes sobre a Lua, Sol e a Terra, mas para isso vai ser necessário o apoio dos colegas de equipe, participação e comprometimento com as aulas, aprender a trabalhar em grupo e a desenvolver habilidades. Nas 2 primeiras aulas, vai ser explicada a posição da Terra no Sistema Solar, a rotação e a translação da mesma. Vai ser mostrado fotos da Lua, explicado suas fases e o efeito das marés. Vocês vão aprender os diferentes tipos de eclipse e por que eles acontecem. Na 3ª aula, serão separados grupos para a construção de maquetes e a construção de cartazes sobre os conteúdos aprendidos.
O método de avaliação terá a criação de maquetes, responder às atividades solicitadas e a criação de cartazes sobre os temas aprendidos. As referências para essa aula foram a rotação da Terra e o dia-noite, o BNCC e um slide de Sistema Solar, Terra, Lua e Sol. De aula, Escola Professora Ieda Alves de Oliveira, Professora Nedila Santos, tema o Sol, turma 9º ano, componente curricular Ciências da Natureza, unidade temática Terra e Universo, objetivos de conhecimento, astronomia e cultura, habilidades, relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar. Local, sala de aula, duração da atividade, 2 aulas de 50 minutos cada. Objetivo geral, avaliar e compreender sobre as funções, efeitos e ciclos do Sol. Objetivos específicos, os conceituais, aprendizagem de conceitos e princípios sobre o Sol. Procedimentais, identificar e caracterizar as manchas solares e em que regiões do Sol elas se localizam. Reconhecer e explicar a estrutura interna do Sol, identificar e explicar a fonte de energia do Sol. Atitudinais, desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, de forma cooperativa, interessar em pesquisar sobre o tema Sol, compreendendo suas complexidades. Dados da aula, conteúdos, o Sol, nossa estrela maior, preparando o ambiente. A professora está na primeira etapa da metodologia de projetos, baseado em projetos. Nesse momento, haverá uma introdução do assunto na aula, a partir de uma questão-problema. O que aconteceria com a vida na Terra se o Sol esfriasse? Para que instigue os alunos a pesquisar e partir para as etapas subsequentes da metodologia, para que no fim eles tragam um esquema que mostre o que aconteceria se o Sol esfriasse. Desenvolvimento, primeiro momento, expor o vídeo Sol, da ABC da Astronomia. Segundo momento, breve explicação sobre o vídeo. Terceiro, abrir para que os alunos tirem suas dúvidas na roda de conversa. Quarto, se possível, pedir a eles que falem sobre o que conseguiram compreender. Quinto, realizar a primeira etapa do projeto. Conclusão. Na aula seguinte, daremos continuidade à próxima etapa do projeto, que consiste em aprofundar a pesquisa do conteúdo para a solução da questão. O que aconteceria com a vida na Terra se o Sol esfriasse? Recursos humanos, conhecimentos específicos sobre o assunto, recursos didáticos, livros e textos, recursos material, projeto data show e computador, avaliação, construir um texto dissertativo sobre o tema abordado para apresentar juntamente no final da unidade, com um projeto que está sendo construído pelos mesmos. Olá pessoal, eu venho apresentar um plano de aula que vai ser ministrada para uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Ela faz parte do componente de ciência e tem como unidade temática matéria e energia. E como habilidade, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria. Ou seja, como vamos falar sobre o átomo, nós vamos falar sobre as características, como surge sua formação e como fica a sua fase final. Ou seja, vamos falar sobre as etapas de formação de um átomo. Inicialmente, na aula, vamos fazer uma breve pesquisa para saber o que os alunos sabem sobre, se eles já ouviram falar e tal. E em seguida, vou exibir um documentário da Channel Discovery que fala sobre o início da formação de um átomo até sua fase final. E após esse vídeo, irei mostrar fotos de átomos em forma de slide, em data show, e em seguida vamos fazer uma roda de conversa para que possamos debater sobre o que foi apresentado, explicar para os alunos o que realmente foi ali passado e saber também se eles entenderam, se ficou claro a nossa proposta.
E por fim, passarei uma atividade bem breve para saber se meus objetivos foram alcançados, se eu consegui passar bem para os alunos o tema, se deu tudo certo, se eles realmente aprenderam. E ao fim, para a próxima aula, passei uma avaliação. Olá, meu nome é Tainá Lima, eu sou estudante da UFSB, no campus Paulo Freire em Teixeira de Freitas, estudo licenciatura em Ciências da Natureza e suas tecnologias, e agora irei apresentar para vocês um plano de aula desenvolvido por mim como trabalho final do componente curricular Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza, que é orientado pela professora Daniele Barros Fortuna. O plano foi desenvolvido para ser aplicado no Colégio Estadual Antônio Paulo Guimarães, para turmas do 9º ano do ensino fundamental. O local que eu escolhi foi a sala de aula e a duração da atividade será de 50 minutos. O tema da aula será a vida humana fora da Terra, a unidade temática é Terra e Universo de acordo com a BNCC. As habilidades a serem desenvolvidas é selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e no tempo das viagens interplanetárias. Dos objetivos, temos os conceituais, que é que os alunos adquiram conhecimento para identificar onde estamos no sistema solar e na galáxia, que saibam organizar sequencialmente as posições dos planetas do sistema solar, de acordo com a sua posição em relação ao Sol, que compreendam as condições necessárias em um planeta para garantir a sobrevivência do homem e que reflitam sobre os recursos básicos para garantir nossa sobrevivência e a dos demais animais. Dos objetivos, temos também os procedimentais, é que os alunos estabeleçam as diferenças e relações da Terra com os demais planetas do sistema solar e que também saibam fazer a sequência das posições deles em relação ao Sol. E dos atitudinais, é que eles apreciem a singularidade das características do nosso planeta que levaram ao surgimento da vida, que fizeram a Terra ser habitável, e que assim valorizem a importância da natureza para a nossa vida e colaborem para o zelo da mesma. Nos conteúdos teremos o sistema solar, os planetas que estão presentes no sistema, as suas relações e diferenças e posições, o porquê que Marte é considerado uma potencial moradia para os seres humanos fora da Terra, o tempo para viagens interplanetárias e interestelares, uma breve explicação sobre a origem da vida na Terra, os recursos que são indispensáveis para a sobrevivência do ser humano e ressaltando a importância da água para tanto o desenvolvimento quanto a perpetuação da vida, e o avanço do homem na exploração espacial. Quais recursos eles usaram para isso, E no desenvolvimento da aula, no início eu vou pedir para que os alunos organizem as cadeiras em forma de círculo, porque eu quero que o andamento da aula seja como um bate-papo, no qual eu vou fazer perguntas para puxar o assunto e para sondar o conhecimento deles. E na conclusão eu vou distribuir um questionário para ver o quanto que eles aprenderam, sondar, e também ver em relação aos alunos que não participaram da aula verbalmente, mas ver se eles adquiriram algum conhecimento. Por isso a avaliação será tanto a participação quanto as respostas desses questionários. E nas referências eu usei uma entrevista do físico Marcelo Gleiser, que é muito rica sobre o tema, mais um artigo do National Geographic sobre vida fora da Terra, que aborda tanto a possibilidade de vida extraterrestre quanto a ida do ser humano para outro planeta. Bom, esse foi meu trabalho. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Olá, eu sou Wallace Silva e vou apresentar agora o meu plano de aula pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Plano de aula. Estrutura curricular. Escola. Escola Municipal Ginásio João 23. Professor Wallace Santos Silva. Tema. Matéria. Turma. 9º ano do ensino fundamental. Anos finais. Componente curricular. Ciências.
Unidade temática: matéria e energia. Objetivos de conhecimento: estrutura da matéria. Habilidades: identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples, e reconhecer a sua evolução histórica. Local: sala de aula. Duração da atividade: 4 aulas de 50 minutos, ou seja, 200 minutos. Objetivos: objetivos gerais: compreender o modelo atômico e conceito de elemento químico. Objetivos específicos: relacionar o processo histórico que levou ao atual modelo atômico. Conhecer os elementos químicos existentes na natureza. Avaliar a importância de conhecer os elementos e suas aplicações no cotidiano. Dados da aula. Para dar prosseguimento ao plano de aula atual, é necessário que os alunos tenham conhecimentos prévios sobre o tema propriedades da matéria. Metodologia de introdução, preparando o ambiente, através de uma conversação, exposição de conteúdo no quadro, uso de slides com imagens e animações que facilitam a compreensão dos conhecimentos históricos e da atualidade para compreender acerca dos modelos atômicos até o modelo aceito atualmente. A importância na inclusão dos modelos químicos aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Ao final, será aplicada a metodologia ativa em pares para melhorar a fixação do conhecimento. Desenvolvimento. No desenvolvimento do plano de aula, o professor aplicará 2 vídeos. Um vídeo irá explicar sobre os modelos atômicos e o segundo vídeo sobre elementos químicos. Após cada vídeo, o professor irá explicar detalhadamente a respeito dos temas, bem como tirar dúvidas com os alunos. Após esse processo de introdução do conteúdo, o professor irá aplicar o conhecimento na realidade do aluno, explanando a importância de conhecer os modelos atômicos para a compreensão de processos que acontecem em nossa volta, bem como o conceito de elemento químico. Os alunos precisam identificar as propriedades que caracterizam os elementos e suas substâncias que são formadas. Na segunda fase do desenvolvimento é onde o professor irá avaliar o aprendizado do aluno da seguinte forma: será dada uma atividade com questões objetivas e abertas para ser respondida em casa. Na aula seguinte, será corrigida essa atividade e, durante a correção, será um meio de tirar dúvidas, abrir questionamentos e complementação de explicação. Ao final, será dado uma prova final, para avaliar o aprendizado da turma. E, em caso de notas baixas, para a maioria da classe, será aplicado a metodologia ativa em pares, para tirar dúvida entre os próprios alunos. Os alunos que tiraram notas maiores formarão par com alunos que tiraram menor nota, bem como o acompanhamento do professor nesse processo. Após a aplicação da metodologia ativa, será dada uma nova oportunidade para aqueles alunos que não obtiveram uma pontuação média na prova. Conclusão. Após todo o processo, o professor deve finalizar a aula acoplando e integrando todo o conhecimento apresentado. Recursos utilizados. Temos 3 recursos que foram utilizados. Humanos, didáticos e materiais. Os humanos, estratégias de conversação, discussão e socialização. Didáticos, vídeo, retroprojetor ou TV, computador. Materiais. Lápis, caderno, borracha, caneta, livro didático. Referência. Temos aqui o livro de Carnavelli, Maria Rosa. O livro didático do Ensino Fundamental 2 e os 2 vídeos que foram utilizados durante a aula, É os 2 vídeos aqui do Descomplica, Um trata dos modelos atômicos e o outro dos elementos químicos. É isso aí, muito obrigado. Saudações a todos, meu nome é Williams Araújo, faço parte do componente Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e suas tecnologias. E a professora é Daniele Barros Fortuna, e eu vim aqui hoje apresentar um plano de aula. Plano de aula. Esse plano de aula ele vai ser realizado no Centro Especializado em Reabilitação, CER4. O professor é William Xavier Araújo, sou eu. O título-tema da aula é O Sol. A modalidade /turma é o 6º ano do Ensino Fundamental 2.
O componente curricular são as ciências da natureza e suas tecnologias. A unidade temática, Terra e Universo. Objetos de conhecimento, a composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. As habilidades. Analisar o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, baseado no conhecimento das etapas de evolução das estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. Local, sala de aula. Duração da atividade, 50 minutos. Objetivo geral, compreender como são formados os elementos, qual a composição química do Sol e sua importância para a cultura humana. Objetivos específicos. Objetivos conceituais, explicar a composição do Sol e das demais estrelas. Procedimentais, pesquisar quanto à síntese dos elementos químicos, comparar nosso Sol com as demais estrelas, estabelecer relações entre as diferentes culturas humanas e a influência dos astros nelas. Atitudinais, contribuir com a compreensão do mundo através de uma visão holística e integrada das esferas terrestres. Cultivar valores que levem em consideração a importância dos corpos celestes em diversas culturas. Dados da aula. Conteúdos. Ciclo evolutivo do Sol e das demais estrelas. Conhecimentos prévios trabalhados. Em meses anteriores, será trabalhado o processo de formação do universo e a teoria do Big Bang. Preparando o ambiente. Será realizado em sala com uso de projetor ou com quadro e uma caixa de som e um celular. Desenvolvimento. O professor dará início à aula trazendo alguma notícia quanto à influência do Sol na nossa vida, alguma história. Seja levantando alguma discussão sobre o calor que possa estar sentindo, ou quantas plantas domésticas que dependem da iluminação correta para sobreviver. Após isso, o educador trará a música No Dia em que o Sol Declarou o Amor pela Terra, do cantor brasileiro Jorge Benjó, para que os discentes ouçam. Depois será cobrado que os discentes tragam observações sobre o Sol e sua importância para a vida na Terra, identificando as condições adequadas à vida e as possíveis ameaças a ela. Pode ser questionado como funciona o Sol, por exemplo. Após, o educador levantará pontos-chave com base no que os discentes observaram, separando o superficial do importante para atingir os objetivos de aprendizagem. Após isso, será feita via projetor ou quadro negro uma pequena explicação mais técnica sobre a composição química do universo primitivo e quais condições foram importantes para o surgimento das estrelas e os demais corpos terrestres. Em seguida, será realizada uma discussão em conjunto para se solucionar as questões observadas nas etapas anteriores. Em seguida, debate-se as implicações práticas da temática na vida cotidiana dos alunos. Pode ser observado, por exemplo, que a origem de todos os elementos químicos que compõem a matéria dos objetos domésticos foram originados através da nucleossíntese no interior das estrelas. Referencial bibliográfico. É isso.